Graças a Deus, que a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui para deixar mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude. Temos palavra de salvação, de libertação, de transformação para a tua vida. Hoje vamos falar sobre a prisão e o livramento de Pedro, porque era uma prisão e ao mesmo tempo um livramento. Meu irmão, o que eu quero falar para você agora, existe prisão na tua vida que é o livramento. Tem muitas pessoas que está presa, talvez seja seu filho que está me ouvindo, você que é mãe, talvez o teu filho está preso porque ele está sendo guardado. A gente vai ver aqui no texto, Pedro, ele estava preso, mas ele estava guardado. Então, muitos estão presos porque estão guardados, estão sendo livres, porque se tivesse aqui fora, estaria morto. E foi assim com Pedro, e a gente vai ver aqui nesse texto, que está em Atos, livro de Atos, no capítulo 12, versículo 5 até o 7, que fala assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos explicar aqui, vamos levar esse texto para você, levando para o lado espiritual. Pedro, se você observar, ele estava guardado. Se Pedro, ele estava guardado, se você olhar com os olhos físicos, Pedro estava preso. Mas quando a gente passa a meditar com os olhos espiritual, Pedro estava sendo guardado. Se Pedro estava guardado, porque tem alguém que estava com ele. É diferente você estar preso e você estar guardado. Então, tem pessoa que está presa, mas está sendo guardada. Pedro foi preso aqui por causa de Herodes, que perseguia ele, mas ele não estava preso, ele estava guardado. Ou seja, ele estava na prisão, mas tinha alguém que estava com ele, e tinha alguém que estava orando por ele. Então, se você tem alguém na sua família que está preso, mas tem alguém orando por ele, não se preocupe, ele está apenas guardado. Guardado é diferente de preso. Pedro, aqui ele estava guardado. Nesse período que Pedro estava guardado, ou preso, ele estava tendo livramento. Se você ler o texto em cima, está assim, a prisão e o livramento de Pedro. Meu irmão, as coisas de Deus, para você entender, você tem que estar no Espírito. Pedro estava preso aos olhos físicos. Todo mundo ficou preocupado, mas orando. Então, enquanto o teu filho está preso, ele está guardado. E nessa noite de hoje, Jesus está dando ordem, como deu a ordem ao anjo para liberar Pedro. E nesse momento que nós estamos pregando aqui, Jesus está liberando milagre, está liberando livramento. Pedro estava preso, mas ele estava confiante que estava guardado. E aqui fora, Pedro estava preso, mas fora a igreja, o povo estava orando por ele. Então, o segredo que eu tenho falado para você está na permanência e na oração. Enquanto Pedro estava preso, aos olhos físicos, a igreja orava por ele. Jesus, livre Pedro. Jesus, guarde Pedro. E Deus, o Espírito Santo, estava ouvindo o clamor da igreja. Então, enquanto você ora pela sua família, Deus está ouvindo, Deus está livrando. E foi assim com Pedro. Pedro estava na prisão, mas o povo estava orando, a igreja estava falando com Deus. Jesus, livre Pedro. Jesus, guarde Pedro. E Jesus ouviu. Então, a prisão de Pedro não era uma prisão, era um livramento. Então, tem prisão na tua vida
e na nossa vida que não é para sempre. Ou seja, é um livramento, é Jesus te guardando. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, é Deus te guardando. Então Pedro, ele não foi preso em vão, ele precisou ser preso e guardado para que ele não morresse aqui fora. E tem muitos que estão presos, sendo guardados para não morrer aqui fora. E Jesus tem obra nessas vidas. A gente explicou agora, né, os 5. Vamos no 6. Vamos no 6, ó. Concluindo, ó. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Veja que Pedro estava preso, mas ele não estava nem aí, ele estava dormindo. Meu irmão, tem algo que acontece para Deus te livrar. Tentaram parar Pedro, mas ele não estava nem aí, ele não parou de falar de Jesus. Prenderam as mãos dele, prenderam os pés dele, prenderam o corpo dele, mas não prenderam a boca dele. Então, aonde eu quero chegar? Tem pessoa que vai tentar te parar, vai tentar te impedir, mas a sua boca, a sua mente, ninguém pode segurar, meu irmão. Seguraram o corpo de Pedro, mas a mente e o coração de Pedro estava lá nos altos, meu irmão. Alguém pode tentar te parar. Já me tentaram parar de orar, já me tentaram parar de clamar, mas ninguém segura a mente. Mente é coração, meu irmão. Prenderam Pedro, mas ninguém parou Pedro. Pedro, quando saiu da prisão, ele não se escondeu, ele continuou com a sua missão. Então, não deixe o teu vizinho te parar, não deixe ninguém te parar. Vamos tentar, como tentaram prender Pedro. Vamos mais uma vez. Mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Pedro estava preso, ligado, ou seja, ele estava preso com 2 algemas, vamos dizer assim, mas ele não estava nem aí. Por quê? Ele tem a consciência que estava fazendo bem. Você pode ser preso, meu irmão, porque está pregando, porque está falando de Jesus, mas se você for preso injustamente, tem um juiz, advogado, fiel. Pedro, ele foi preso olhando para os olhos físicos injustamente, mas quando a gente passa a meditar, isso era um livramento. Se Pedro estivesse aqui fora, Herodes tinha matado ele. Então foi necessário Pedro ir preso para ser guardado. Tem muitos que estão presos porque está guardado, não vai ser eterno, porque Jesus tem um plano nessas vidas. Agora vamos aqui no 7, para a gente encerrar, ó. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando Pedro na inga e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos a cadeia. Meu irmão, quando Jesus ele dá ordem, ninguém pode resistir. Quando Jesus dá a ordem, tem que se cumprir, meu irmão. Pedro estava na prisão, e o povo da igreja que ele pregava, que ele falava de Jesus, estava aqui fora, liberto, mas todos eles estavam orando por Pedro. E quando Pedro estava na prisão, uma luz resplandeceu sobre ele, meu irmão. Ou seja, o anjo foi lá na cadeia. Jesus deu ordem, o anjo vai lá e solta Pedro. Meu irmão, é muito forte, meu irmão. E o anjo desceu no meio da prisão, e Pedro passou pelos guardas. Se você quer saber, os guardas nem viu, meu irmão. É assim, quando Jesus quer te livrar, ninguém pode impedir. Então saiba que a prisão
Em muito sentido, não é para te matar, mas sim para te guardar. Se você ler os 5, você vai ver, Pedro estava sendo guardado. Se ele estava sendo guardado, porque tinha alguém que estava guardando ele, e esse alguém era esse anjo. Jesus, meu irmão, quando quer te abençoar, quando ele quer derrubar Satanás, ele não manda um exército não, ele manda só apenas um anjo. Foi só um anjo. Se você ler aqui, ele só mandou um anjo, vai lá na prisão e libera meu filho Pedro. E Jesus, nessa noite de hoje, está liberando, meu irmão, está te guardando, está te livrando. Então, a prisão na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, na tua vida familiar, não é morte. Jesus está te guardando. Então, tudo que vem para nós coopera para o nosso bem, e muitas das vezes a gente não sabe. Então Pedro sabia que aquela prisão para ele estava cooperando para o bem dele, porque se ele estivesse fora, ele tinha morrido. Então fique com essa palavra: a prisão não é para te matar, mas sim para te guardar das setas, das ciladas de Satanás. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.